Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar sequência à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho das doenças diarreicas. Então, primeira coisa, o que é a diarreia, né? Ela pode ser definida como aumento do número de evacuações, sendo no mínimo 3 vezes em um período de 24 horas, com a diminuição da consistência das fezes. Então, a diarreia é aquele paciente que ele apresenta alguma alteração fisiopatológica, onde tem maior quantidade de água nas fezes, certo? Então, é classificada quanto à sua duração. A diarreia aguda com sangue, que é a disenteria, a diarreia persistente e a diarreia crônica. A diarreia aguda, ela é maior ou igual a 3 vezes no dia, ou no período de 24 horas. Tem mudança no padrão habitual das evacuações. A disenteria já é sangue nas fezes, né? A persistente, ela tem uma duração de 14 dias ou mais, de 14 a 30 dias mais ou menos. A crônica, a duração é superior a 30 dias. E a aguda, a duração é de até 14 dias, né? A etiologia dela é infecciosa, principalmente. Então, de origem infecciosa é a aguda, principalmente. A epidemiologia é uma das principais causas de morbo e mortalidade infantil nos países em desenvolvimento. Está intimamente ligada às más condições econômicas, culturais, higiênicas e de saneamento básico. Em países em desenvolvimento, crianças menores de 5 anos podem apresentar de 3 a 5 episódios diarreicos por ano. A doença diarreica, ela ocorre em todas as idades, atinge principalmente os menores de 5 anos. Os fatores de risco é baixo peso ao nascer, desidratação grave, desnutrição grave, lactente jovem, febre elevada, pneumonia, países com baixo grau de instrução, tá? A etiologia, ela pode ser viral, bacteriana e parasitária. Quando ela é por rotavírus, é a diarreia grave, em maiores de 2 anos, que ela pode iniciar a partir de vômito, né? É o primeiro episódio de diarreia na vida, né? O noravírus é quando está em surtos de doença diarreica. A gente tem o adenovírus e o astravírus. Nas bactérias, a gente tem a Shigella, a gente tem a E. coli enterotoxigênica. A enterotoxigênica ela é conhecida como a diarreia do viajante, né, do turista. Não é comum em países em desenvolvimento, certo? A diarreia, a E. coli enteropatogênica, ela é uma diarreia persistente. Lembrar que a E. coli enterotoxigênica, né, que é a diarreia do viajante, que ela não é comum em países desenvolvidos, é a principal causa de diarreia bacteriana. Certo? A gente tem a E. coli enteroinvasiva e a E. coli enterohemorrágica. A Shigella, a causa mais comum de disenteria no nosso meio, ela é disenteria, tá? É a etiologia de disenteria. Parasita, pode ser por Giardia lambda. Então, a patogênese pode ter uma adesão
a mucosa intestinal, a lesão da borda em escova. Só um pouquinho. Ô, pessoal, desculpa aí. Desculpa aí, vamos falar da patogênese aí. Certo? Então, a patogênese, ela pode ter uma adesão à mucosa intestinal e a lesão em borda de escova, que acontece que os agentes estabelecem uma firme adesão ao epitélio intestinal, promovendo um desarranjo e uma dissolução da borda em escova dos enterócitos maduros, lesão por fixação e destruição. Isso determina a grande redução da superfície de absorção, causando desequilíbrio entre a absorção e a excreção de água e eletrólitos, né? A bactéria, né? As bactérias aí, a E. coli enteropatogênica, são o principal exemplo de agente responsável por esse tipo de lesão, uma vez que não produzem toxina, nem são enteroinvasivas, elas possuem fímbrias com a tendência de se agarrar de forma blanda e estão associadas a áreas com más condições de higiene, sendo importante o agente menores de 2 anos. Quanto à causa clínica, a diarreia é profusa, acompanhada de vômito, mal-estar, febre, eventualmente com muco nas fezes. Certo? Na adesão à mucosa intestinal e produção de enterotoxinas, o que acontece? A bactéria, ela adere à mucosa intestinal sem invadir, passando a produzir enterotoxinas, que intercelularmente elas ativam o AMP ou o GMP cíclico. Essas toxinas são termoestáveis ou de ambos os tipos. Consequentemente, vai ter uma estimulação de secreção de cloro, de sódio e de água. São exemplos do tipo dos agentes víbrios, né, que são as E. coli, são a E. coli enterotoxinogênica, né?
que causa episódio de diarreia autolimitada, que é a principal causa de diarreia do viajante, que a gente chama, em países subdesenvolvidos. A bactéria E. coli enterotoxinogênica, com os rotavírus, eles constituem a principal causa de diarreia nos países em desenvolvimento, que infecta toda a faixa etária e provoca surtos, epidêmicos por contaminação da água e alimentos. A diarreia é aquosa e abundante, sem muco ou leucócitos, com náusea e dor abdominal, que dura em média de 5 dias e geralmente não provoca febre, tá? A invasão da mucosa com proliferação bacteriana intracelular, algumas espécies de bactérias elas vão invadir o enterócito do intestino delgado, distal e o do colo. Vão multiplicar, vão deteriorar a sua função e vão causar a sua morte. Então, esse processo ele provoca uma reação inflamatória que resulta em febre, toxina e sangramento de pequena intensidade, associado a tenesmo, cólica, anorexia, astenia. A desidratação não está intensa, porém pode haver sinais de hiponatremia. É pouco frequente em menores de 1 ano. Os principais exemplos de agentes causadores desse tipo de diarreia são as várias espécies de Shigella e a bactéria, a E. coli enteroinvasiva, tá? Após o período de incubação de 24 a 48 horas, a diarreia profusa, ela permanece por 24 horas e após ela vai se tornar sanguinolenta. Com complicação, pode surgir convulsão, meningite, pneumonia e sepse. A bactéria enteroinvasiva causa diarreia aquosa e muitas vezes evolui para disenteria com fezes em pequena quantidade, sangue, cólica, tenesmo, febre, leucócitos fecais, certo? A invasão da mucosa e da lâmina própria, o que vai acontecer? Vai acontecer uma invasão e uma inflamação da mucosa intestinal, seguida de invasão da lâmina própria e gânglios mesentéricos. E a partir daí a gente tem uma disseminação do agente por uma via hepatogênica, com evolução para a doença sistêmica, que é a sepse. Os principais agentes relacionados a esse tipo de doença é a salmonela, campylobacter, a Yersinia enterocolítica. O exemplo aí da salmonela, que ela pode se dividir em 3 tifoide, em 3 tipos, e não tifoide, que é o predomínio da S. enteritis. A diarreia ela é aquosa, ela evolui com sangue e muco. A duração, por sua vez, é de 3 a 7 dias. Tem as complicações mais frequentes é meningite, miocardite, pneumonia, osteomielite e sepse. E da Campylobacter jejuni é a mais comum do grupo, que está associada às gastroenterite, a diarreia do viajante. O período de incubação, em média, dura de 1 a 7 dias. Inicialmente surge cefaleia, mialgia, febre e diarreia com muco e sangue. A E. coli enterohemorrágica, essa cepa ela vai produzir 2 tipos de toxina. A Shiga-Leak, que é a toxina 1 e 2, que vão se ligar aos receptores renais e intestinais, que vão desencadear a diarreia sanguinolenta, ou a síndrome hemolítica, hemolítico-urêmica, que está caracterizada por uma anemia hemolítica, plaquetopenia e insuficiência renal. O sorotipo mais comum relacionado a essa síndrome é o O15-7
H7. A transmissão ela ocorre por consumo de carne bovina mal passada, o leite não pasteurizado, é mais frequente em crianças de 5 a 9 anos e adultos. As manifestações clínicas são diarreia sanguinolenta, dor abdominal incólica, vômito com duração de 1 a 24 dias, febre baixas ou ausente. O uso de antibiótico e antiespasmódico tem sido associado ao maior risco para a ocorrência da síndrome hemolítico urêmico, que ela é caracterizada por anemia hemolítica, plaquetopenia e insuficiência renal. E a gente tem outros mecanismos, né? Então, lembrar o que? Na patogênese, a adesão da mucosa e lesão de borda em escova está associado com a bactéria a E. coli enteropatogênica. A adesão da mucosa e produção de toxinas, ela está relacionada com o Vibrio cholerae e a E. coli enterotoxinogênica. A invasão da mucosa com proliferação bacteriana, ela está relacionada com a Shigella e com a bactéria também E. coli enteroinvasiva. A invasão da mucosa e da lâmina própria é com a Salmonella, Campylobacter jejuni e Yersinia enterocolítica. E os outros mecanismos estão relacionados com os vírus, né? Principalmente aí com os rotavírus. Com o rotavírus aí. Então, o quadro clínico. O quadro clínico, quando é bacteriana, a gente vai ter febre, vômito, toxina, uma distensão abdominal. Em alguns casos, às vezes, ela pode apresentar um muco, né, e sangue. São acompanhadas de cólica intensa, que melhora após a evacuação. Quando a diarreia é causada pelo rotavírus, ela apresenta um prodrômino de cerca de 1 a 3 dias, de febre, sintomas gripais e vômitos frequentes. Esses vômitos também são volumosos e por si só vão causar desidratação. Então, o diagnóstico. O diagnóstico a gente tem que fazer uma avaliação da desidratação, certo? Então, porque o diagnóstico ele pode ser sugestivo de um ou do outro agente, né? A definição etiológica depende da identificação desse agente. Então, a gente tem que ver o estado, avaliar o estado de desidratação, se é grave, se tem desidratação ou sem desidratação. Se é grave, a criança geralmente, a gente vai avaliar o quê? A condição geral da criança, sede, os olhos e o sinal da prega, certo? Se for grave, se a criança está letárgica, está com sede incapaz, os olhos estão fundos, né? Está muito fundos os olhos. Se o sinal da prega volta lentamente, maior que 2 segundos, a gente já desconfia da grave. Se for uma desidratação só, ela vai estar irritada, vai estar sedenta, né? Ou vai estar com avidez, os olhos vai estar lento, né? Vai estar fundos, né? Vai estar fundos os olhos. O sinal da prega vai voltar lentamente, menor que 2 segundos. E se tiver sem desidratação, é quando não tem sinais suficientes. Então, para isso, a gente tem, se a criança está grave, é o plano C, se a criança está com desidratação, é o plano B, e sem desidratação, é o plano A.
No plano A, a gente vai fazer o que com essa criança? A gente vai aumentar a ingesta hídrica, certo? É o famosinho soro caseiro, né? O soro caseiro. A gente vai manter a dieta dela, né? Vai orientar os sinais de desidratação, os sinais de gravidade. Pode fazer a suplementação de zinco, né? Que reduz a gravidade do episódio atual, zinco, por 10 dias, certo? No plano B, a gente vai fazer, que está com desidratação, a gente tem que fazer a terapia de reposição oral. Na unidade de saúde, a gente vai fazer o quê? A solução de reidratação oral, que vai ser 75 mEq por litro de sódio e 75 ml quilopeso do soro de reidratação oral em 4 horas, de 4 a 6 horas, não pode ultrapassar aí 6 horas. A alimentação, a gente vai manter apenas o aleitamento materno, a gente vai reavaliar frequentemente. E se ela estiver hidratada, a gente passa ela da alta, né, com o plano A. Certo? No plano C já é uma desidratação grave, né? A gente vai fazer o quê? Uma hidratação venosa, com Ringer lactato ou soro fisiológico a 0,9%, a 10 ml quilo peso, né? Uma solução cristalóide aí. Menor de 1 ano, vai ser como? 10 ml quilo peso em 6 horas, 30 ml quilo peso em 1 hora e 70 ml quilo peso em 5 horas. Maior de 1 ano, a gente vai fazer 10 ml quilopeso em 3 horas, 30 ml quilopeso em 30 minutos e 70 ml quilopeso em 2 horas e meia. A reidratação, a terapia de reposição oral, né? A gente vai fazer com solução cristalóide. A gente também reavalia esse paciente quando ele estiver bem e a gente dá a alta no plano A. Tá certo? Bom, gente, vou passar para vocês no vídeo, tá? Só um pouquinho aí. Provas de residência e atendimentos de pronto-socorro. O assunto do dia é a diarreia aguda, com foco na conduta pediátrica, ok? E antes de tudo, é importante definir alguns conceitos básicos, como já é de costume aqui nos vídeos do canal. A diarreia é definida como uma alteração da motilidade intestinal com 3 componentes básicos. A alteração da consistência e do volume das fezes com o aumento da frequência das evacuações. Então, basicamente, você tem que lembrar desses 3 termos: consistência, volume e frequência. Sendo que em alguns lugares, algumas literaturas, você vai encontrar que o volume tem que ser maior do que 200 gramas. Para a OMS, para fins epidemiológicos, a definição é de 3 ou mais evacuações por dia de consistência líquida ou pastosa. Outra coisa importante da gente saber são os mecanismos de diarreia, que inclusive são assuntos de prova. São eles: a osmótica, secretora, exudativa e motora. A osmótica acontece quando tem uma grande quantidade de moléculas hidrossolúveis no lumen intestinal. Isso leva a uma retenção osmótica de água. A causa mais frequente é o uso de laxativos e a má absorção intestinal de carboidratos. Já a secretória acontece quando há estímulos que provocam um aumento da secreção da mucosa intestinal. E aí os agentes que fazem isso são principalmente os vírus, as enterotoxinas bacterianas, como o cólera e a E. coli, e neoplasias. E você pode associar na osmótica o rotavírus, na secretora a E. coli e o rotavírus também. A exudativa está relacionada com a exudação de proteínas do soro, sangue, muco ou pus, a partir de áreas inflamadas. Então ela vai estar relacionada com doenças ulcerativas ou infiltrativas, que aumentam o volume fecal e causam a diarreia. Aí estão incluídas as doenças inflamatórias intestinais, neoplasias intestinais e colite induzida por antibióticos e parasitose, como a giardíase.
E na motor a gente tem um aumento do trânsito intestinal. Isso vai causar uma inadequada mistura do alimento com as enzimas digestivas e pouco contato com aquela superfície de absorção da mucosa intestinal. E nós podemos também dividir a diarreia entre diarreia alta, que é uma diarreia de grande volume, com restos alimentares, baixa frequência, que cessa ao jejum e pode ter a presença de esteatorreia e distensão abdominal. Ou diarreia baixa, que é uma diarreia de pequeno volume que não cessa ao jejum, pode conter muco e ter uma frequência elevada. A gente pode classificar a diarreia de acordo com o tempo ou com os sintomas clínicos. A classificação temporal é feita na seguinte forma: aguda, persistente e crônica, sendo que na aguda a duração da diarreia é de até 14 dias, na persistente de 15 a 30 e a crônica acima de 30 dias. Já na classificação clínica nós temos a diarreia aquosa aguda e a disenteria. Na disenteria é importante você lembrar que tem a presença de muco, sangue e pus, sendo que o sangue é o principal sinal para a gente de uma disenteria. Falando agora da epidemiologia, a diarreia é a segunda causa de morte em crianças menores de 5 anos, sendo que 80% dos casos são transmitidos por alimentos contaminados. A transmissão se dá de forma orofecal. E aqui eu coloquei um gráfico do Ministério da Saúde mostrando o número de óbitos relacionados com a idade. Então é importante você notar que a diarreia mata, principalmente por conta das complicações, que são bastante óbvias. É a desidratação e a desnutrição. Essas duas condições elas vão criar um ciclo meio que vicioso, e isso vai piorar o estado geral da criança. Quanto às etiologias, sempre que a gente pensa em diarreia aguda, automaticamente você tem que pensar em infecção e intoxicação como causas. No caso da aquosa aguda, 80% dos casos são causados por vírus, principalmente o rotavírus. Ele é disparado o principal agente da aquosa aguda. É claro que você também tem que lembrar de bactérias como a Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter e parasitas como a Entamoeba histolytica e a Giardia lamblia, mas o principal é o rotavírus. Já a disenteria tem como principal agente as bactérias, sendo a Shigella a causa mais comum de disenteria. A Shigella ela libera uma toxina que causa convulsões e hiponatremia, e isso é frequente questão de prova. A Escherichia coli pode causar uma diarreia enterohemorrágica. Ela libera também toxinas semelhantes à da Shigella, levando a endotelite de glomérulos renais. E aqui tem outra dica para a questão de prova. Esse paciente com disenteria causada por Escherichia coli tem como sinais a anemia hemolítica, uma trombocitopenia e uma síndrome hemolítica urêmica, levando a uma insuficiência renal. E o que eles gostam de perguntar é a cepa que causa esse tipo de disenteria. A cepa é a O157H7. Já a Salmonella é bastante conhecida. E em menores de 3 meses ela tem o maior risco de desenvolver uma doença sistêmica, com infecção generalizada. E por fim, o Campylobacter. Aqui é interessante lembrar que a disenteria por Campylobacter pode levar a uma síndrome de Guillain-Barré, outra dica para a prova. Para a abordagem do paciente com diarreia aguda, a gente vai usar a cartilha do Ministério da Saúde. E aí você pode notar que ela é bem didática, eles separaram em A, B e C e colocaram uma cor diferente para cada uma delas. Isso porque a abordagem e o tratamento vai depender do estado de hidratação do paciente. Então nós vamos classificar ele em verde, A, B, amarelo e C, vermelho. Uma outra coisa que você tem que notar é que aqui na esquerda, nas etapas, o Ministério da Saúde coloca os itens observe, explore, decida e trate. O observe, a gente vai observar mesmo no paciente o estado de hidratação dele através dos parâmetros. O estado geral, os olhos, lágrimas e sede. Então no A, o paciente está no estado geral alerta, que seria o bom estado geral. Os olhos estão normais, as lágrimas presentes e a sede está normal. Já no B, o paciente está irritado, intranquilo, ele não consegue parar quieto. Os olhos estão afundados, as lágrimas ausentes porque ele já está desidratado
E além disso, ele está sedento, ele bebe com voracidade a água. No C é um paciente quase irresponsivo e comatoso, hipotônico. Os olhos estão muito afundados e secos, as lágrimas ausentes, e ele mal bebe água, ou então ele é incapaz de beber a água que você oferece. No Explore, nós vamos fazer basicamente um exame físico, através do sinal da prega e avaliando o pulso. No A, o sinal da prega desaparece rapidamente. No B, desaparece lentamente. E no C, muito lentamente, com mais de 2 segundos. O pulso no A está cheio. No B, ele é rápido e fraco. E no C, muito fraco ou ausente. Através disso, nós vamos decidir. No A, ele não apresenta sinais de desidratação. No B, se apresentar 2 ou mais sinais dessa tabela, ele é classificado como paciente desidratado. E no C, se também apresentar 2 ou mais sinais, incluindo pelo menos um dos que estão destacados aqui com asterisco, que avaliam o estado geral, a sede e o pulso, você pode avaliar ele como desidratado grave. E através do diagnóstico que foi feito nessa tabela, nós vamos fazer o tratamento do paciente. Então, para o paciente que está no plano A, no verde, nós vamos prevenir a desidratação no domicílio. E aí você vai explicar para o acompanhante, para a mãe ou para o paciente o que ele vai ter que fazer em casa. Para esse paciente você tem que ofertar muito líquido, mais do que o habitual. E aí, além da água, a gente pode utilizar o soro caseiro. O soro caseiro ele tem uma proporção de 9:1 mais ou menos. Então, 9 medidas de açúcar para 1 de sal, diluídos em água. Importante orientar para não utilizar refrigerante e não adoçar chá ou suco. Uma outra coisa que muita gente confunde, tem muita mãe que acha que tem que parar a alimentação da criança. Muito pelo contrário, a gente tem que orientar a manter essa alimentação habitual da criança. Óbvio que evitando exageros e usando bom senso. Você não vai dar uma feijoada para a criança, mas é importante que ela continue a se alimentar. Se é uma criança em aleitamento, também deve continuar a amamentação. E orientar a mãe para que, se a criança não melhorar em 2 dias ou apresentar alguns dos sinais de perigo, como piora na diarreia, vômito repetido, muita sede, recusa de alimentos, sangue nas fezes e diminuição da diurese, ela tem que voltar imediatamente ao hospital. Além da oferta durante todo o dia de líquido mais do que o habitual, você tem que orientar a mãe para que ela faça a reidratação da criança após cada quadro de diarreia. Então, a cada evacuação, você tem que fazer uma reidratação, seguindo a tabela aqui do Ministério da Saúde. Para menores de 1 ano, você tem que reidratar de 50 a 100 ml. De 1 a 10 anos, de 100 a 200 ml. E maiores de 10 anos, a quantidade que o paciente aceitar. Já o paciente para o plano B é um paciente que se encontra desidratado, de acordo com aquela tabela que a gente viu. E para esse paciente nós vamos utilizar, na unidade de saúde, que é onde ele vai ser atendido, a solução de reidratação oral, que é uma solução da OMS. E essa solução tem uma osmolaridade de 245 mmol por litro, sendo 75 de sódio e 75 de glicose. E você vai fazer numa quantidade de 50 a 100 ml num período de 4 a 6 horas. Avaliando durante esse período o estado de hidratação do paciente. Caso ele continue desidratado, nós podemos indicar ainda uma sonda nasogástrica. E se ele evoluir para uma desidratação muito grave, a gente segue para o plano C, que nós vamos ver mais à frente. E é fundamental que você vá reavaliando esse paciente enquanto ele está sendo reidratado. Caso ele se recupere, nós vamos fazer a alta dele e utilizar o plano A, que seria a utilização em casa do soro, pedindo para que ele retorne em 24 a 48 horas. Aqueles pacientes que se encontram numa situação de desidratação grave, que são do plano C, a gente vai tratar em 2 etapas. A primeira seria uma fase de expansão, uma fase rápida, e a segunda de manutenção e reposição. A fase rápida ela é dividida para 2 tipos de paciente. Os menores de 5 anos, onde você vai fazer soro fisiológico a 0,9% por 30 minutos. Só que se esse paciente for um recém-nascido ou cardiopata, você faz 10 ml por quilo. Se não, 20 ml por quilo de peso. E você vai repetir essa quantidade até que a criança esteja hidratada. Portanto, você vai reavaliar ela após cada fase de expansão. Já para os maiores de 5 anos, a fase de expansão é feita primeiro com soro fisiológico 0,9% a 30 ml por quilo por 30 minutos. E depois com Ringer lactato 70 ml por quilo por 2 horas e 30 minutos. Depois dessa fase de expansão, você passa para a fase de manutenção e reposição. Ela é feita com soro glicosado 5% mais soro fisiológico 0,9% numa proporção de 4:1. E o volume vai variar de acordo com o peso. Se a criança tem um peso de até 10 kg, você vai fazer um volume de 100 ml por quilo. Se a criança pesa de 10 a 20 kg, você faz 1000 ml de volume
mais 50 ml por quilo de peso que exceder os 10 quilos. E se for acima de 20 quilos, 1.500 ml mais 20 ml por quilo de peso que exceder os 20 quilos. Além disso, você vai fazer o soro glicosado a 5% e o soro fisiológico 0,9% numa proporção de 1:1 depois da primeira fase de manutenção. Você vai iniciar com 50 ml por quilo por dia, reavaliando o paciente. E o Ministério da Saúde coloca também para você fazer cloreto de potássio a 10% num volume de 2 ml para cada 100 ml de solução da fase de manutenção, essa que eu acabei de falar. E na cartilha do Ministério da Saúde você também encontra uma recomendação sobre o uso de medicamentos em pacientes com diarreia. De acordo com o Ministério da Saúde, portanto, os antibióticos eles só devem ser utilizados em caso de diarreia com sangue, que é a disenteria, que a gente já falou, e comprometimento do estado geral, ou em caso de cólera grave. Os antiparasitários eles devem ser utilizados para amebíase, quando o tratamento de disenteria por Shigella fracassar, ou em casos que você identifica nas fezes entamoeba histolítica. E para giardíase, em casos que a diarreia dura mais de 14 dias e você identificou cisto ou trofozoito nas fezes ou no aspirado intestinal. E o zinco, isso é uma novidade da última cartilha, ele deve ser administrado uma vez ao dia de 10 a 14 dias. Ele vai diminuir a recorrência da diarreia e reduz tanto a duração quanto a gravidade da diarreia. Você vai fazer para crianças de até 6 meses de idade 10 mg por dia e para maiores de 6 meses 20 mg por dia. E aí presta atenção que eles dão destaque. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, tá? Muito obrigada. Muito obrigada aí da atenção de todos, tá bom? Tenham todos uma ótima tarde aí. Obrigado.